Abra a tua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Faz um fundo aí, galera, por favor. Isaías 53. Encontraram? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, aqui está a tua palavra, Jesus. Nós pedimos a compreensão da tua palavra nessa noite. Deus, fala conosco, nos dá entendimento, Deus, nos dá compreensão da profundidade da tua palavra. Repreendemos toda e qualquer ação do inferno neste momento, tudo que tente nos impedir de ouvir a tua voz, seja amarrado e colocado por terra agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nos dá a compreensão, que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos cansados de ler, de ouvir que Jesus morreu por nós na cruz. Lemos, ouvimos
assistimos pregações que dizem que Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas nós não conseguimos entender a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz. Porque a partir do momento em que entendemos a profundidade do sacrifício, o sangue que foi vertido na cruz, a grandeza daquele momento, o sofrimento de Jesus, a nossa vida não tem como mais ser a mesma, se entendermos isso. Nós acabamos de ler que agradou a Deus moê-lo. Sabe o que é moer? Moer é moer. Não é no sentido figurado, mas sim literal. Porque Jesus foi moído por nós. Jesus, ele sofreu por nós. Já parou para você pensar, cara? Quantas vezes nós ficamos tristes com pessoas que nós amamos, que às vezes nos desapontam? Quantas vezes ficamos decepcionados, achando que em algum momento da vida nós ajudamos alguém e esse alguém nos decepcionou? Ficamos ou não ficamos tristes, irmãos? Sim ou não? Quando alguém te desagrada, quando alguém faz algo para você, te chateia, alguém que você ama, alguém que você considera, eu tenho certeza que você fica muito mal. Talvez até você perca o teu sono. Talvez até você chore por isso. Mas diariamente nós desapontamos o nosso Senhor. E não é somente um amigo que vai na tua casa tomar um café, que te convida para ir na casa dele comer uma pizza, que sai junto, que vão assistir um filme. Não é somente um amigo, mas alguém que morreu por nós. Alguém que morreu da pior forma que alguém pode morrer. Alguém que foi condenado sem ter condenação. A condenação de Jesus foi amar a humanidade. A condenação de Jesus foi querer nos resgatar, nos trazer de volta, nos dar a oportunidade da vida eterna. A condenação de Jesus foi querer você perto dele, foi me querer perto dele. A condenação de Jesus foi te resgatar do império das trevas, das mãos de Satanás, para os braços dele. Essa foi a condenação de Jesus. Uma condenação que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui temos a capacidade de morrer por alguém. Alguém aqui já se sentiu muito triste? Muito triste, muito, muito. Você já se sentiu assim? Hein? Sim ou não? Então fala, gente. Muitas vezes nos sentimos assim. Tem dia que você não tem vontade nem de levantar da cama. Aquele que tem um trabalho, que precisa ir trabalhar, acordar cedo, muitas vezes nós não temos essa vontade. Às vezes estamos muito tristes, às vezes até deprimidos, e às vezes não conseguimos nem entender o porquê de tudo isso. Mas mesmo assim,
nos sentimos angustiados com algo, preocupados com algo, quando temos medo de algo, isso não se compara ao que Jesus sentiu por nós, ao que Jesus sentiu momentos antes dele ser preso. A Bíblia diz que ele saiu e foi orar. Ele chamou alguns discípulos e disse: venham. E foi até o Getsêmani, foi até um jardim. E como de costume, ele foi buscar a presença de Deus. E ele sabia que aquilo que o aguardava era algo terrível. Não somente porque o corpo dele iria morrer, mas porque viria uma condenação espiritual sobre ele. Porque ele estava carregando a humanidade naquela morte. Quantos aqui, quando crianças, tínhamos medo quando o pai ou a mãe dizia: se você fizer tal coisa você vai apanhar? E às vezes chegava o momento de apanhar. Quem é que já apanhou do papai e da mamãe? Quem já apanhou de cinta aqui? Dói apanhar de cinta? Quem já apanhou de varinha? Quem já apanhou de chicote? Eu tinha um amigo que o pai dele... Tem um amigo, não tinha, tem. Que o pai dele era meio ignorante para bater, cara. Ele já apanhou até de pau de berimbau. Pau de berimbau, cara. A verga do berimbau ele apanhou. Você já procurou saber o que Jesus passou antes de ser crucificado? Se você pesquisar a forma que eram os castigos, o que faziam com aqueles que estavam condenados, e lembre-se, Jesus foi condenado por nos amar. Existiam chicotes que na ponta dele tinham pedaços de ossos. E quando aquilo batia nas costas, aqueles pedaços de ossos fincavam. Existiam chicotes que tinham lâminas nas pontas. Que quando batiam, cortava. E sangrava muito. E a Bíblia diz que ele derramou o sangue dele na cruz. Ele foi açoitado. Ele foi humilhado. Por você e por mim. Alguém que carregava a única condenação de amar, de cuidar daqueles que estavam ao redor dele, de curar aqueles que vinham enfermos e clamavam para ele, de ressuscitar os mortos, de saciar a fome dos famintos, de libertar os endemoniados. Essa foi a condenação de Jesus. Ele foi preso, humilhado, bateram nele, cuspiram na face dele, colocaram uma coroa de espinhos na face dele, na cabeça dele. Alguém aqui já pisou em algum prego alguma vez? É horrível, cara. Eu estava conversando com o Ian hoje sobre isso. Eu já pisei quando era moleque, pisei várias vezes em prego. É uma dor horrível. Só de falar parece que eu estou sentindo.
objetivo foi muito mais do que isso. E sabe por que de tudo isso? Sabe por que ele precisava passar por tudo isso? Para que nós fôssemos libertos. Libertos das garras de Satanás. Libertos do império das trevas, da condenação eterna. Éramos condenados, estávamos condenados à eternidade longe dele. Mas Ele nos amou e morreu por nós. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele estava orando. Ele estava tão angustiado, ele dizia: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele estava 100% homem. E ele sentiu medo. Ele sentiu medo, temor. Ele sentiu temor. Mas ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou por algumas vezes. E a Bíblia diz que ele começou a transpirar sangue. Começou a surgir sangue da pele dele. E quando a gente conta assim, as pessoas ouvem como se fosse uma história, como a história da mula sem cabeça, a história do saci. Mas o que Jesus fez na cruz por nós é muito profundo, foi muito profundo. Pingava gotas de sangue. E uma vez eu fui pesquisar sobre isso. E a ciência explica que isso acontece. Momento de extrema angústia, medo, nosso organismo ele começa a se contrair. E quando se contrai, ele começa a espremer microveias e elas se rompem. E o sangue começa a sair junto com o suor, sai pelos poros. E a Bíblia já disse que Jesus fez, aconteceu isso com ele. E aí ele foi carregar aquela cruz imensa, pesada, que não era dele, era nossa. Que aquilo representava a condenação dele. E qual era a condenação? A morte na cruz. E o condenado deveria carregar a cruz até o lugar. E ele carrega aquela cruz, e quando chega no lugar, em determinado momento que ele cai, não aguenta, alguém chama um homem para que ele carregue. E Jesus chega lá no Monte da Caveira, ou no Gólgota, no lugar onde ele foi crucificado. E os pregos atravessaram as mãos dele, atravessaram os pés dele. Tudo isso por nós. E como nós lemos aqui em Isaías disse isso, teve essa revelação de Deus anos antes de Jesus nascer. E ele foi crucificado entre os malfeitores, entre ladrões. E num certo momento, Jesus disse: está consumado. Mas antes dele dizer está consumado, ou seja, eu vim, fiz, paguei a conta, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. A Bíblia nos ensina que isso significa: Deus meu, por que me desamparaste? E esse foi o exato momento em que o pecado
todos nós foi lançado em Jesus. O pecado de toda a humanidade foi lançado em Jesus. Então Deus se afastou dele, o Deus Pai. E Jesus se sentiu sozinho. E aí ele diz: está consumado. Expira e morre. Para os homens que o condenaram, disseram: pronto, morreu, agora vamos enterrá-lo. E aí a Bíblia diz que houve um terremoto. Era dia e de repente ficou noite. Muitas coisas aconteceram naquele dia. O véu do templo que separava o Santo dos Santos do Santíssimo Lugar se rompeu de cima a baixo. Se rompeu. E os religiosos que condenaram Jesus falaram: eita, fizemos algo errado, condenamos a pessoa errada. Creio eu que o inferno entrou em festa naquele momento, porque eles pensaram: nós conseguimos matar o Filho de Deus. E Jesus desce ao inferno. Por que Jesus desceu ao inferno? Porque o teu pecado e o meu pecado estavam sobre ele. Então ele foi ao inferno. Ele foi ao inferno para que nós não fôssemos, para que nós não tenhamos a possibilidade de ir ao inferno, se nós entendermos o sacrifício dele. Creio eu que o inferno entrou em festa e falou: já era, vencemos o Filho de Deus, matamos ele, ele está aqui, agora é conosco. Porém, a Bíblia diz que ele lutou e ele venceu. Ele venceu Satanás. Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Ele humilhou o inferno e subiu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos a vida que Deus tem para nós. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu esteja falando agora. Talvez você esteja viajando aí. Mas a minha oração é para que Deus abra a tua mente, que o teu espírito esteja ligado no Espírito de Deus. Você compreenda o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós. Ele morreu, meu irmão. Muitas vezes ficamos tristes com pessoas que fazem algumas coisas para nós, e muitas vezes nós viramos as costas para Ele, para alguém que morreu por você, morreu por mim. Muitas vezes deixamos Jesus de lado e falamos: não quero saber de Jesus hoje não, e o entristecemos. Quantas vezes fazemos isso? Eu aprendi que eu não devo fazer tal coisa, mas eu não quero nem saber, eu quero fazer. Jesus fica muito triste, cara, porque Ele morreu, Ele sofreu na cruz, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus é algo sem volta. Não tem como deixar Jesus. Não tem como nós largarmos dele, virarmos as costas para ele. Você já parou para você pensar a humilhação, cara? Você já parou para você pensar o que passou na cabeça dele naquele momento que o prenderam e começaram a açoitá-lo? Aqueles que ele curou, aqueles que ele alimentou, que ele libertou, que ele ensinou, que ele pregou a palavra para eles, gritando: crucificam, crucificam. E às vezes por pequenas coisas nós queremos virar as costas para Deus.
Porque alguém te disse alguma coisa, você quer virar as costas para Ele, você quer largar a mão de tudo. E o que Ele fez por nós, e o que Ele fez por você e por mim, não vale a pena. Não vale a pena deixar Jesus nenhum segundo. Não vale a pena virar as costas para Jesus por nenhum momento. Porque eu tenho certeza que Ele não virou as costas para você. Por isso você está aqui nessa noite. Assim como Ele não virou as costas para mim, por isso eu estou aqui. E tudo isso Ele fez para que nós herdássemos a vida eterna, para que nós parássemos de viver uma vida de pecado, para que nós fôssemos libertos daquilo que nos aprisionava. Ah, mas eu não sei, eu não tenho nada que me aprisione. Nós temos muitas coisas que nos aprisionam se nós deixarmos. Vícios, preguiça, orgulho, arrogância, pecados, muitas coisas que aprisionam a humanidade. E Jesus morreu para nos libertar de tudo isso. Jesus morreu para nos libertar de tudo isso. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Estão entendendo? Já parou para você pensar? Você está condenado, de repente, no último segundo, quando a execução da pena iria acontecer, chega lá alguém correndo com mandado dizendo: ó, ele está liberto dessa condenação. Já parou para você pensar isso? A Bíblia diz que no inferno há dor, há choro, há medo, pranto e ranger de dentes. E Jesus nos livrou disso. Jesus morreu para nos livrar disso. Muitos dizem: ah, o inferno não existe. É o que mais Satanás quer que a humanidade creia, que o inferno não existe. Ah, o diabo não existe. É isso que ele quer. Ah, não existe vida depois da morte. É isso que o inferno quer. Todos os caminhos levam a Deus. É isso que o inferno quer, que as pessoas creiam. Mas Jesus, que é o único caminho, que morreu por nós para nos dar a vida, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer nos dar a chance de ter uma vida transformada. Mas isso depende se nós queremos. Jesus não vem e empurra algo para nós. Jesus, ele vem e oferece. Você pode querer ou não. Que nessa noite você possa entender isso. Que você possa entender o sacrifício de Jesus na cruz e aceitar isso. Dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Eu aceito. Eu quero, Deus, a vida eterna. Eu quero ser liberto, ó Deus, dos meus medos. Eu quero ser liberto dos meus pecados, daqueles desejos que não te agradam. Eu quero ser liberto de tudo isso. Eu quero ser curado de uma enfermidade. Eu quero, Deus, eu quero tudo que o Senhor fez por mim, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Por isso nós estamos aqui. Ele já nos curou. Ele já nos libertou. Feche os teus olhos aí onde você está. Fala com Deus aí, meu irmão. Fala com Ele. Talvez exista algo que você precisa deixar nessa noite.
pense numa coisa: pode ser a sua última chance. Talvez essa noite seja um momento de você pedir perdão por algo que tem apertado a tua mente, que tem te confundido, que tem te deixado inquieto. Talvez hoje seja o momento. Talvez você tenha buscado algo de Deus. Talvez você tenha orado por alguém, pela salvação de alguém. Talvez você tenha orado pela cura de alguém. Fecha os teus olhos aí. Ore a Deus. Clame a Ele, converse com Ele. Conversa com Ele aí. Conversa com Ele aí, meu irmão. Conversa com Ele, fala com Ele, fala: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus, por cada humilhação que o Senhor enfrentou na cruz por mim. Obrigado, Senhor, por cada cuspida no rosto, por cada palavra de ofensa que o Senhor levou por mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor levou aqueles pregos das Tuas mãos, dos Teus pés, por mim. Porque o Senhor carregou aquela cruz por mim. O Senhor sentiu a dor daquela coroa de espinhos por mim. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa quando nós não entendemos, ó Deus, o Teu sacrifício na cruz, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Oh, Senhor. Ele é único, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é maravilhoso. Ele é Deus, Ele está assentado no mais alto e sublime trono. Ele não está mais numa cruz. A cruz está vazia. Ele não está mais naquela sepultura. A sepultura está vazia. Mas o trono está ocupado. Ele está sentado no trono dele. E a Bíblia diz que Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Antes dele subir aos céus, Ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, cura, liberta-os